Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Você já sabe que o agro move o Brasil. Mas eu quero saber se você sabe quem move o agro. Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, mas pode chamar de Meteor da paixão. É potência, estabilidade, conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo com tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência, economia em uma máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante conquistou o coração de todos os caminhoneiros, com as novas opções de série que ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. Se eu ficar repetindo tudo aqui, eu vou levar 2 safras para terminar. Não se esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em julho ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, eu tenho certeza disso. Olá, amigos do agronegócio, mais um Agro 360 no ar para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje está aqui comigo um cara que é um expert, um veterinário, sabe muito da pecuária brasileira, meu querido Thiago Trevisi, representando a Guadalupe aqui, não é isso? É isso aí, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Esse programa tão importante, Agro 360, parceiro aí do Canal Rural, do Canal do Criador. Temos história lá dentro, nossos parceiros, né, que contribuem bastante com a divulgação, de levar um pouco do que a gente faz aí para esse mercado tão importante, né? O Plínio que tá precisando voltar aqui já. O Plínio veio aqui há uns 2 anos atrás, eu acho. Você leva o convite para ele, fala para ele voltar aqui? É meu compromisso trazer ele aqui. Se precisar, eu trago ele pessoalmente. Ele já veio, mas a gente tem mais assunto para falar, né? Aliás, o podcast dele tá bombando, o Lancecast, né? Com certeza. A gente teve a oportunidade de participar bem no início. Você foi um dos que abriu a porteira do Lancecast. Foi um projeto prematuro lá no início. Falei, Thiago, eu tô precisando de você aqui, porque eu tô com um projeto novo. Nem me explicou o que era. A hora que eu fui ver, a gente tava falamos da nossa vida, falamos de cachorro, falamos de gado, falamos de sucessão, falamos de família. Foi muito bom. Bom, vamos lá. Hoje você tá à frente do projeto da Guadalupe, né? Nelore Guadalupe. Hoje você é o cara que tá com todo esse projeto na mão, né? Mas para chegar nesse ponto aí não é fácil não, né, Thiagão? Com certeza, Rafa, a gente está tendo essa oportunidade de hoje contribuir um pouco esse projeto agropecuário da família. É um projeto familiar, é uma empresa familiar que hoje a gente constituiu uma empresa que já está no agronegócio há mais de 30 anos. Tudo começou em 1993, com a aquisição da primeira fazenda no município de Santo Antônio de Aracanguá, às margens do rio Tietê, que é a Fazenda Guadalupe. E depois, é uma longa história aí para a gente poder estar chegando hoje como fornecedor de genética. Nosso objetivo principal é fornecedor de genética da raça Nelore para o mercado. Mas a história do Thiago Trevisi é outra, que até chegar nesse encontro com a Guadalupe teve muita água para passar debaixo da ponte aí. Você é de onde, Thiago? Eu sou nascido em São Paulo. Capital aqui? Capital. Saí daqui com 5 anos. E eu sou uma família com mais 2 irmãs. E meu pai e minha mãe
tinha um tio que morava em Presidente Prudente. E aí ele falou, não, vem para cá, que morar no interior é melhor do que criar os filhos na capital. E assim nós fizemos, eu tinha 5 anos. Fomos para Presidente Prudente. E lá a gente estudou e conviveu. Eu saí de Prudente com 17 anos. Aí foi aonde que a gente começou essa trajetória nossa focada, né, para a gente poder aí estar onde a gente está hoje produzindo. Você foi para veterinária? Eu tinha a oportunidade de ficar em Prudente, né, que na época, hoje ainda é uma faculdade muito importante, né, que hoje é UNOeste. Mas na época ainda era a PEC, né? Do professor Agripino, daquela turma importante de Prudente. Sei. E aí meu pai me deu a oportunidade. Falou, se você quiser ficar morando em casa, você mora. Mas se você quiser estudar, só se você passar numa federal, numa estadual. Porque senão você tem que morar aqui. Porque se for pagar a faculdade, você paga aqui em casa e mora em casa, né? E ele me deu a oportunidade, eu vim aqui para São Paulo. Aí volta para São Paulo com Volta 17. para São Paulo, saí com 17 anos de casa e vim fazer cursinho aqui em São Paulo. Falei, te dou a oportunidade, eu vou te pagar 1 ano de cursinho. Se vira. Se vira. E aí eu vim. E quando eu cheguei aqui, rapaz, me deparei num dos desafios importantes da minha vida, que eu cheguei num lugar que eu não tinha ideia do que era. Tinha, às vezes, a gente estudava numa sala que tinha mais ou menos 400 alunos. Caramba. No ângulo Tamandaré. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O pessoal estuda 24 horas. Então o pessoal vai para a aula cedo, começa a ter aula às 7 horas da manhã, a hora que acaba meio-dia, ninguém vai embora, fica lá estudando, uma competição, uma loucura, você chega cedo no outro dia, os caras estão lá. Eu falei, não, o que é isso? Onde eu tô, né? E você era o cara do estudo para ficar também? Ou você Não, mas aí eu dali? tive que virar, né? Eu falei assim, eu tenho que sair daqui o quanto antes. E assim a gente entrou nesse ritmo dessa turma, foi muito bom na época, e no meio do ano a gente estava daquelas virada, entrou um monitor daquele lá, falou, vai ter um vestibular em Uberlândia. Falei, Uberlândia? Onde que é Uberlândia? Minas Gerais. Falei, tem veterinária lá? Tem, pode pôr meu nome lá. E assim foi, peguei um ônibus, fui bater em Uberlândia, e aí começou minha vida pro lado de Minas Gerais. Passou na Passamos na formou faculdade, veterinária lá. fui embora para lá, formei em julho de 98, então nós estamos hoje vou fazer 27 anos de formado. Já beirando os 30 de formado. Então, assim, hoje eu me considero, posso falar tranquilamente, que dos veterinários velhos que saiu e que tá vivo, eu sou o mais novo, né? Você é o mais novo dos velhos. Sou o mais novo dos velhos. E aí, quando eu cheguei, que eu saí da faculdade, e agora? Precisando trabalhar, precisando viver, virar alguma coisa, né? Falei, eu tava fora de casa, não posso voltar para casa, né? E aí tive a oportunidade de passar num processo seletivo. Antigamente, para fazer a GV aqui na administração rural, você tinha que fazer um processo de seleção. Até minhas notas do colegial foi avaliado. E a gente teve a oportunidade de fazer pós-graduação de administração rural aqui na GV, aqui em São Paulo, tentar aprender um pouco mais para fazer essa sinergia com a veterinária para ir para o mercado de trabalho. E você foi para que área no mercado? Nesse período da pós-graduação aqui, eu não podia arrumar serviço fixo, né? Porque a gente ia ser prestador de serviço, eu tinha que estudar. Eu tive a oportunidade de um tio meu, dentista de Prudente, que foi quem levou a gente para Prudente. Ele tinha um negócio particular dele que era comprar bezerro, engordar e vender garrote. Ele falou, Thiago, se você quiser, eu te dou isso aqui para você tocar e você me ajuda e eu te ajudo. E na época ele me deu dinheiro de uns 5 mil garrotes para eu comprar e vender com arrendamento do Estado de São Paulo. E você sabe, se é do mercado, na época dava dinheiro. O tal da catira de comprar e vender. E nessa época foi muito bom, porque apareceu mais um amigo dele, um dentista de Lins, que me deu mais um tanto de dinheiro. Então a gente tinha 5 a 7 mil garrotes comercializando por mim. Você administrava o dinheiro deles? O dinheiro ele dava para mim, o dinheiro era deles. Só que aí eu arrendava as fazendas, comprava e vendia, administrava tudo isso. Nessa época eu era muito novo, mas tive a oportunidade de mexer com muita gente boa, com muita gente que me ajudou demais. Então a gente teve leiloeiras que me ajudaram, pessoas importantes que me ajudaram a crescer, fazer negócio bom, aprender a fazer negócio bom. Errou bastante também, né? Imagina. Mas a gente teve que acertar. Mas a gente comprava e vendia com o nosso nome, com o dinheiro deles. Então isso foi bom demais para mim. Porque além de eu aprender a mexer com pecuária de corte mesmo, a pecuária de corte que me ajudou muito depois,
a gente administrava dinheiro de outras pessoas, então aquilo lá, o dinheiro de outras pessoas tem que cuidar muito mais que o seu. Com certeza. Né? Então a gente aprendeu muito com isso e hoje a gente está tendo a oportunidade de contribuir com outros projetos, outros negócios, com o que a gente pôde aprender lá atrás. É muito interessante quando você olha para trás e vê algo que você não sabe nem por que está fazendo, ali na frente. Acho que Deus coloca tudo certinho na nossa vida por causa disso mesmo. Você vai entender que hoje nada mais é do que o mesmo processo em outra proporção. E outra coisa, eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, que eu acho que foi um dos segundos desafios importantes. Primeiro foi quando eu cheguei lá Porque a faculdade foi um negócio assim... Você cai numa faculdade federal, só tem pessoa de tudo quanto é lado, é um negócio novo, estudar, é coisa boa. Aquele cursinho, eu falei, não, isso aqui é um desafio diferente, isso aqui eu tenho que romper ele, não é possível, vou ficar aqui não, eu vou ter que vencer ele. Te incomodava ficar Incomodava. Ali. Quanto tempo você ficou no total? 1 ano ou ficou? Não, eu entrei em fevereiro e saí em julho. Em julho, aqui naquela foi a ocasião que você falou a questão de Uberlândia. O vestibular era julho, ela era semestral. Certo. E o outro foi quando eu acabei a pós-graduação aqui, eu estava com um negócio de 7 mil, 8 mil garrotes, vendendo, comprando, vendendo, andando com telado, fazendo negócio bom e conhecendo gente nova. Eu falei, porra, mas eu vou largar tudo que eu estudei, tudo que eu fiz para ficar nisso aqui? Você não estava exercendo a veterinária? Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí eu larguei mão disso aqui e fui para seguir meu caminho profissional. E naquela época, eu falei, o que eu vou fazer? Naquela época a tecnologia era muito pouco, muito escassa, né? O que tinha era nem IATF tinha, era inseminação. Andrológico. E alguma coisa que você tinha acesso a alguns pecuaristas, alguns empresários que tinham um ramo da pecuária, mas o acesso de prestadores de serviço era muito escasso, era difícil de você chegar nas pessoas. Além do que, era muito difícil de você viver daquilo ali. Né? Então eu falei assim, eu vou ter que ver a tecnologia que existe aqui para eu poder seguir meu caminho. E fui para o lado da veterinária mais com tecnologia, e fui para a parte de coleta de embrião. Naquela época ainda era de fazer hormônio, doadora, coletar a vaca com os horários determinados, inseminar com vaca, e comecei. Eu sou da época ainda de transferir embrião cirurgicamente. A gente colocava o embrião que a gente coletava no útero da receptora. Era um negócio que hoje você imagina que lá, né, tô falando há 25 anos atrás, né, não dá para você entender como é que existia isso, né? Aí depois começou a chegar a FIV, a transferência de embrião, de FIV, foi indo e a gente foi seguindo. Só que a tecnologia, é isso que eu estava conversando um pouco mais cedo com você, aí você vai vendo o tanto que ela esse virtual hoje, mas na época era o avanço da tecnologia. Um Brasil muito sedento, um volume de gado, precisava de ter tecnologia. Então tudo que tinha era muito rápido, né? Então a FIV começou a chegar e começou a chegar muita gente. Falei, eu não vou ficar mais nisso aqui não, eu tenho que partir para o outro lado, né? E aí eu comecei a pensar, toda vez que eu chegava numa fazenda para fazer um processo, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de prestação de serviço, como que eu posso ajudar mais o meu cliente, o que eu posso fazer de diferente, né? Então, não só o fato de gerar uma prenhez para ele, mas como é que eu posso ajudar ele mais para frente? Então, a gente começou as pessoas que davam oportunidade de ajudar mais um pouco a pessoa a ter um pouco mais de retorno econômico. Então, ajudava na parte de pastagem, ajudava na parte de nutrição de pessoas, ajudar ele montar a equipe, e assim a gente foi andando. E tivemos a oportunidade de conhecer muitos empresários, muitas pessoas boas que nos ajudaram, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com os grandes grupos, que hoje a gente pode estar aqui hoje defendendo uma marca que a gente conseguiu aí andar todo esse período para poder estar aqui hoje. Você vê a tecnologia, é que a gente vai ficando mais velho, acho que vai olhando o tempo, parece que vai ficando menor, né? Mas nesses últimos 30 anos aí que você está falando, de quando você saiu da faculdade até agora, parece que a evolução tecnológica foi muito rápida. Ou a gente estava incluso nela e acabou não percebendo isso. Porque você está falando aqui de uma transferência de embrião cirúrgica. Isso. De repente já passa para FIV anos depois, né? Aí vem a ATF. E a ATF. Hoje, o salto hoje que deu a pecuária no mundo, né, por conta dessa IATF, uma tecnologia hoje que você consegue colocar no seu rebanho a genética mais avançada que existe para produzir retorno econômico do seu negócio. Você consegue ter mais eficiência, você consegue produzir mais quilos de bezerro por hectare. E com a IATF, tem um monte de tecnologia, tem que andar junto para ela dar certo. Então, hoje é muito rápido.
O que trouxe a gente até hoje aqui, Rafa, você tem certeza, daqui para frente é tudo diferente. Será que vai mudar muita coisa ainda? Mas A gente não consegue imaginar. Com certeza, tá muito rápido. Quando você teve um celular na mão? Acho que, sei lá, beirando anos 2000, 27 anos atrás. E era aquele tijolão ainda, né? Então, Nokia, lembra? Era o Motorola que abria, né? É. Depois veio o Nokia, não sei o quê, e veio. Hoje as crianças nascem com 2, 3 anos, o dedinho já vai correndo aqui, ó. É. Você não consegue abrir o celular, eles destravam o celular. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Essa agilidade das informações, a informação é um negócio hoje que está acesso a todo mundo. Você está falando um negócio que eu começo a refletir aqui. Se você pegar, né? Eu estou usando o exemplo de 30 anos atrás, no 1995. Se eu buscar 30 anos para trás ali, não evoluiu tanto que nós evoluímos de 95 para cá. Ô, Rafa, eu lembro muito bem. A gente ia para um leilão de gado de corte. Estou sentado com você aqui. Falou, Rafael, tudo bem? Você tem uma boiada assim, assim, assim? Falou, eu tenho. Então tá bom, hoje é terça. Então tá bom. Quinta-feira da semana que vem, você vai na minha casa, tal hora, chega lá que a gente vê a boiada. Se der certo, você vai tirar o GTA na casa da lavoura, pode embarcar no outro dia. Não tinha celular, não tinha nada. Se chegava lá, a boiada estava fechada, dava certo, os caminhões já vinham. Você ia para a cidade, tirava o GTA, ligava os caminhões. Os caminhoneiros chegavam, no outro dia embarcavam. Cara, era tudo combinado, era tudo programado. Hoje tem celular, WhatsApp, tem Starlink. Tira o GTA pelo celular. Tem GTA, tudo celular. Hoje pode acontecer do caminhão não chegar, mas tá tudo pronto, a documentação. Né? Então, assim, é uma coisa que é muito rápido, é assustador, né? A gente fica preocupado porque, assim, o foguete não dava ré até esses dias. Então, isso aí era uma frase, né? O foguete não dá ré. Foguete não dá ré, vamos para frente. Opa, o foguete dá ré. Então, nós temos que estar atento a esse movimento. É um movimento que muita gente está ligada, tem muita gente estudando isso aí, esse virtual, esse digital. Eu acho que isso aqui é um negócio que não tem volta. E isso faz parte, a tecnologia faz parte do crescimento de qualquer um, de empresa, de família, de pessoas. Então a gente tem que estar atento a esse assunto, que eu acho que assim, é uma certeza que ele vai cada vez ficar mais rápido. Recentemente nós tivemos a oportunidade de estar nos Estados Unidos, não sei se você vai muito para lá, se você já andou naquele carro da Tesla, você já andou? Não, só vi ele de perto. Rapaz, você senta nele, ele é um celular, né? De ponta cabeça assim, a barriga dele é só uma bateria. Aí você entra nele, digita lá, eu vou para tal lugar. Rapaz, entra naquelas freeway lá, 80 milhas por hora e chega sem bater. É impressionante. Vai fazer isso aqui dirigindo aqui em São Paulo, capaz de você bater o carro? Né? Então, assim, é coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer, né? Agora, essa tecnologia toda, hoje, já a gente vai falar sobre tecnologia, mas como é que você vê aquele bezerro que você comprava lá quando você saiu da faculdade pro bezerro que hoje o mercado está disponibilizando pro produtor rural? Rafa, isso aí é o seguinte, eu chego a arrepiar para responder isso. Porque é o seguinte, naquela época, o que a gente tinha de ferramenta, de tecnologia para ter uma bezerrada boa, uma bezerrada uniforme, era o touro bom, né? Era a inseminação. Então, quando tinha um leilão, que a bezerrada que ia ser vendida era de inseminação, dava briga para comprar. Então, naquela época já... Só que não tinha o padrão, era um grande, um pequeno... Você tinha lá, por exemplo, um leilão de 5 mil bezerros, você ia ter lá 500 bezerros, os batatão, os tomatão que a gente falava, né? Que os bezerrão, tudo igual. E o resto, cara, não era caixa de ovo, era tudo diferente. Igual dentro de cachorro. Você não conseguia olhar um lotinho e o outro tá parecido, né? Então já dava briga. E hoje o que a gente entende? Que essa parte da tecnologia, mesmo rudimentar naquela época, que vem melhorando e tal, não na velocidade que está hoje, mas a oportunidade da IATF aparecer, a oportunidade do produtor ter acesso a uma genética melhoradora que proporcionasse ter um maior ganho de eficiência dentro do sistema de produção que eles tivessem, é assustador a melhoria do gado em 30 anos. Né? É assustador. É assustador. Hoje, a gente vende um garrote hoje com 22 meses que vai ser ofertado num leilão com 750 quilos, com 22 meses. 22 Mas, meses. se por algum motivo ele não for para o leilão, você mata ele com 20 meses, 19 meses, né, com 25 arroba.
É um negócio assim que não dá pra você entender. Na época era boi de 18 arroba, né? Com 3 anos, E esse 20 boi, arroba, né? Uma boiada extensiva, né? Então, assim, o melhoramento genético, sem dúvida nenhuma, foi a mola propulsora para a gente estar hoje no lugar do mundo como fornecedor de proteína vermelha. Esse crescimento da pecuária, com certeza, o melhoramento genético é a mola propulsora desse negócio. Mas para uma mola funcionar, ela precisa ter energia. Uhum. E a energia é a tecnologia em volta que faz com que esse melhoramento genético tenha a melhor eficiência possível, né? Uhum. Porque para você usar uma tecnologia, por exemplo, da IATF, por mais que a genética seja melhor dentro de um sistema de produção, para ela ter a maior eficiência, para ela expressar os genes daquele reprodutor que foi utilizado naquele rebanho, ela tem que ter condição. O ambiente tem que ser favorável. Então, a nutrição, o manejo nutricional, a sanidade, as pessoas em volta, né? Aquele manejo, aquela equipe muito bem preparada para saber o que está fazendo, né? Uhum. É muito importante para que isso dê certo. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhoramento genético, aquele gado que a gente estava acostumado a trabalhar com o de hoje, a diferença é gritante. É outro gado, né? É outra coisa. E a sua chegada aonde você está hoje, à frente aí da Guadalupe, desse projeto tão importante para a pecuária nacional? Como é que foi para você chegar até aqui? Rafa, como a gente falou, como a gente estava conversando um pouquinho, foi muito importante para o nosso crescimento profissional, pessoal, a gente ter a oportunidade de conhecer empresários, grandes empresários, pessoas boas, né, que nos deram a oportunidade de ensinar como ser um gestor, como ser um líder, de liderar, de delegar, né, de aprender a conhecer pessoas, administrar pessoas, ensinar. E eu sempre fiz isso, desde a época de estagiário nas fazendas, que a gente tinha oportunidade de estar com os veterinários. A gente sempre, eu gostava muito, em vez de ficar só com o veterinário, sempre estar atento aos que os gerentes, os diretores estavam tomando de decisão, o que eles faziam, para ver o que eu podia aprender com eles para usar um dia, né? Porque aquele lá da veterinária eu sabia que eu ia ter que fazer de qualquer jeito, mas eu queria fazer mais. Então, essa oportunidade que a gente teve de estar com esses grandes empresários que abriram as portas para nós, confiaram na gente, né? O menino ainda novo, né? Então, você tem que ter essas ajudas, senão não vai. E a gente tem que também dar, assim, o cara deu oportunidade, você tem que fazer por onde, né? Também você tem que... Você tem que estar pronto para agarrar a Você tem que oportunidade, estar né? pronto, né? Você decide. O que você quer ser? Ah, não, eu quero ser um veterinário cooperativo. Beleza, você vai ser um veterinário cooperativo. Não, eu quero ser um empresário. Beleza, para você ser um empresário, você sabe que você vai ter que ter certas responsabilidades, você vai ter que deixar algumas regalias que você tinha na sua vida pessoal para você executar o determinado serviço da melhor maneira possível. Não, quero empreender. Ah, mas para eu empreender, eu vou ter que deixar de fazer as duas coisas, porque eu vou ter que ainda empreender e dar certo, né, para não quebrar, né? Então você tem que definir. E eu sempre quis achar uma maneira de ajudar o meu cliente a ter mais retorno econômico para os clientes deles ficar satisfeito. Perfeito. A gente teve a oportunidade de estar em grandes grupos trabalhando desde muito novo. Então, a gente pode citar uma oportunidade que a gente teve de trabalhar com um empresário, na época, o seu Silvio Profeta. Ele era dono daquela bala soft. Você lembra da bala soft? Se engasgava a turma. Engasgava. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Naquela época, ele era, ainda hoje, a família, né? Hoje tem os netos tomando conta do negócio, né? Então, assim, um processo de sucessão super legal. O filho dele, o Hélio, é uma pessoa que até hoje a gente tem uma relação muito boa. Então, assim, trabalhar com esses grandes empresários é muito bom. Ele te dá toda a liberdade, toda a confiança possível. Se você entregar, você segue. Se você não entregar, tchau, não tem muita conversa, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu Silvio Profeta, uma empresa fornecedora de gado, mais na parte de elite, né? Naquela época era muito forte, ainda é, né? O sistema de produção do gado elite, da raça Nelore. E aí a gente começou a trabalhar e começou a ter oportunidade de ir para outros projetos. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com a IAO,
Na época nós fomos contratados para abrir um projeto em Uberaba. Então nós fomos para lá, compramos as fazendas, começamos o projeto de Nelore deles, já tinham bastante gado, mas a gente só apenas começou a orientar para que a coisa tomasse rumo, e hoje é potência no mercado, como uma das principais fornecedoras de genética hoje do mercado, né? Acho que o maior em volume, assim, e a gente teve a honra de poder participar lá no início, né? Bacana. E aí depois que a gente trabalhou bastante tempo com eles, tiveram uma reestruturação de família e tal. O Maurício Odebrecht teve a oportunidade de voltar para o grupo, e eu acabei formando a minha empresa particular, e aí a gente sempre trabalhou junto, mas eu Aí você prestava serviço para outros também. Isso. E aí começamos a trabalhar prestando serviço. Eu montei minha empresa em 2012, isso. 12 anos, né? E essa família hoje da Guadalupe é uma família que sempre foi muito próximo da IAO, de famílias, pessoas físicas, né? O Maurício, o Dr. Emílio, com o Dr. Pedro e família, né? E a gente teve sempre a oportunidade de estar muito próximo. E quando eu estava falando que a Guadalupe Agropecuária hoje é uma empresa familiar. Quando foi feita a parte de sucessão, a gente teve a oportunidade de ser convidado para fazer parte desse processo. E hoje a gente está na liderança desse projeto. É um projeto hoje de uma empresa familiar. Os acionistas moram aqui em São Paulo. Um é do mercado financeiro, que é o Pedro. O outro é o André, que é o mercado de automóveis. Ele tem agência da Audi, da Jeep, da Porsche, uma indústria também de produzir filme. A empresa dele chama BXP, que hoje é uma empresa grande aqui de carros. Inclusive, você podia ir lá comprar uma Porsche com ele. O dia que você quiser, nós vamos lá e a gente faz um bom negócio. Eu estou bem satisfeito de Amarok por enquanto. E aí nós, nesse processo de sucessão, Rafa, quando eles chegaram para nós, Thiago, nós temos essas fazendas no estado de São Paulo, um desafio muito grande, que é fazer elas serem eficientes economicamente. Que eles não vinham do ramo do agronegócio diretamente para dentro da porteira. Na verdade, não é que eles não vinham no ramo, eles sempre vieram no ramo, só que eles precisavam tocar as coisas dele do jeito que eles vinham tocando e a empresa funcionar. Eles não queriam sair do negócio. A Guadalupe, ela já tem mais de 30 anos. A primeira fazenda foi adquirida em 1993. O Dr. Pedro comprou essa fazenda, chama Fazenda Guadalupe, fica no município de Santo Antônio do Aracanguá, às margens do Rio Tietê. Então tudo começou em 93. Para pecuária mesmo. Pecuária. Em 93, o que tinha na época? Era inseminação, ele foi, comprou fêmea PO, começou a fazer um trabalho de seleção com o objetivo mesmo de participar de exposições, e aí começou um trabalho de seleção mais pautado para esse lado dos leilões, né, das exposições. Mas Dr. Pedro, um empresário de carreira, sempre assim, sedento por tecnologia e melhorar, ser melhor, um ano melhor que o outro. Então ele sempre foi adepto às tecnologias que existiam. Então, por exemplo, entrou o PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético, né, da BCZ. Depois ele fez parte da NCP e começou. Aí, em segunda aquisição, foi a Fazenda São Francisco, no município de Castilho, né, uma fazenda que hoje é um braço nosso da agropecuária, mas hoje ela é só agricultura. Depois eu vou te chegar... Para fornecer para pecuária? Não, hoje nós mudamos um pouco o programa. E aí adquiriu a Fazenda São Francisco, e na época quem administrava a fazenda era o André, o irmão mais novo, que hoje está aqui em São Paulo, que ficava lá. E ele, muito amigo do Ian Hill, que na época era o CEO da Jacarezinho, teve a oportunidade de comprar, num período de 4 anos, 1.000 fêmeas originárias desse plantel de Jacarezinho, que era muito difícil de comprar naquela época. Ninguém conseguia. Ele conseguiu mesmo por conta da amizade que ele tinha com o Ian Hill. E assim foi. Comprou 1.000 fêmeas, levou para essa fazenda em São Francisco. E
começou a fazer parte do programa Deltagen. É um programa hoje que até hoje existe, um programa muito bom, que pauta assim, com muita disciplina, precocidade, reprodução, tipo. Então, e esse rebanho continuou lá na Fazenda São Francisco, trabalhando nesse programa. Trabalhou durante 14 anos esse programa, com disciplina, direitinho. E nesse período, Rafa, em 2001, aconteceu um negócio que muita gente não sabe. Teve uma prova de ganho de peso lá em Uberlândia, na Chalé Agropecuária do Batalha, nos moldes do CP da Lagoa. E teve um garrote que foi campeão lá, que era da CFM. Eles foram comprar esse touro, que era a tecnologia que existia. Um garrote que ganhava uma prova de ganho de peso nos moldes do CP Lagoa. Era a melhor tecnologia que existia para usar. Eles foram lá e compraram em 5 esse touro, que veio a se tornar o backup. Então, quer dizer, o touro backup, muita gente não sabe, e o Dr. Pedro teve a oportunidade de comprar esse touro, ficar sócio desse touro lá em 2001. E esse touro foi largamente utilizado nesse rebanho lá na Fazenda São Francisco, né? E hoje, quem vive esse parte do melhoramento genético sabe o tanto que o backup é importante dentro do melhoramento genético, né? Hoje a gente olha as genealogias aí dentro dos programas, quando vê backup, assim, a gente tem uma segurança muito, muito grande nesses pedigrees, né? Tem um backup ali, né? Tem um backup. E depois disso, adquiriu a Fazenda Guadiana, que fica no município de Martinópolis. Pertinho de Prudente ali. 35 quilômetros de Prudente. E aí se formou as 3 propriedades dentro do estado de São Paulo. Então, quando partiu para o lado da sucessão, falou, como é que nós vamos ser eficientes com essas 3 propriedades no estado de São Paulo, com área valorizada, né, super valorizada, e a gente precisa fazer isso acontecer. Então, o que aconteceu? A Fazenda São Francisco, ela já tinha a cana como um dos negócios. E aí ela ficou exclusivamente como agricultura. Então, hoje a São Francisco tem 1.500 hectares de cana e 400 seringueiras. Seringueira? Hoje nós temos, dentro do estado de São Paulo, o maior bloco unificado de seringueira. Existem até propriedades que têm mais áreas de seringueira em lugares separados. Mas num bloco só nós somos o maior. Quanto? 400? 400 hectares. Caramba! De seringueira. É um negócio novo para nós, começamos a sangrar, a extrair agora já faz uns 3 anos. E hoje a seringueira é o melhor negócio nosso. E veio do zero para vocês, para o grupo? Plantaram desde as... Plantamos, é um processo... Não é um seringueira que tinha lá? Não, foi plantado num programa de SAF, um programa de floresta nativa, tal. Foi um negócio bem organizado, assim, bem regulamentado, com um processo mesmo para exploração, né? Então hoje a Fazenda São Francisco, ela faz parte do grupo, mas 100% agricultura. E olha só o desafio. Cana e seringueira. O Thiago, quando entrou pro grupo, nunca tinha plantado um pé de cana, nunca tinha visto um pé de seringueira de perto. Eu tive que aprender, né? Eu tive que aprender e tô aprendendo todos os dias, né? E o plantio da cana é 100% de vocês, não é terceirizado para mandar para... nosso. Vocês fornecem para a usina? Fornecemos para a Raizen, unidade de Andradina, a Gaza. E aí nós pegamos a Guadiana e a Guadalupe e fizemos uma sinergia de pecuária, para elas trabalharem em conjunto. A Guadalupe hoje, 100% pecuária, é uma fazenda numa terra espetacular, na beira do Tietê. A gente produz um pouco de milho mesmo, só para silagem mesmo, para a gente ter assim, um fornecimento de volumoso para o gado. É uma fazenda muito estruturada, uma fazenda onde a gente realiza os nossos leilões presenciais, já põe na sua agenda. Opa! Dia 18, 19 e 20 de julho. 18, 19 e 20 de julho. Vou lá. Você não vai estar na BQM? Vou. Então, pertinho. Você vai estar a semana inteira na BQM? Nem lembro mais da minha agenda, mas eu vou estar então na BQM. Então você põe na sua agenda, conversa aí com a turma, pra você estar no final de semana com a gente lá, dia 18, 19 e 20 de julho. E a Guadiana, nós pegamos a Fazenda Guadiana e demos uma diversificada. Hoje a Guadiana, para a gente poder aí atender essa velocidade que a gente vinha falando, de demanda do mercado, de tecnologia, de velocidade de crescimento, de informação, a gente teve que colocar algumas, assim,
O que a gente precisa fazer para ser fornecedor de genética e estar competindo ao lado dos melhores do Brasil? Bom, nós estávamos num movimento, numa posição em 2019. A gente precisa chegar lá em 2022, em 5 anos, 23, 24, a gente tem que estar lá no meio, na ponta. Embolado com os grandes. Só tem um jeito. Se a gente estivesse andando a 100 por hora, a gente tem que andar 300 por hora. Como é que você faz isso? Com tecnologia. Se você não fizer isso, não adianta, você pode pôr o dinheiro que você quiser, não sai do lugar. E aí foi isso que nós fizemos. Fizemos um objetivo muito claro, que a gente precisava de ser fornecedor de genética para produzir ganho econômico para o nosso rebanho, para o nosso cliente e para o nosso mercado. E assim foi. Eles deram um voto de confiança para nós, quando nós apresentamos esse negócio para eles, lá em 2017. Tiago, o que você acha? Eu falei, não, eu acho isso, tal, mas se tudo der certo, quanto tempo demora? Eu falei, uns 5 anos, se tudo der certo, é muita sorte, muito trabalho, né? Se o clima ajudar, que hoje a gente não pode contar mais, né, Rafa? Tá tudo Hoje, diferente. Né? E assim foi feito. Eles deram esse voto de confiança e a gente acelerou. O povo estava andando a 200, nós tivemos que andar a 300. Para poder chegar não junto. paramos até hoje. E aí, o que a gente fez? Primeiro, muita tecnologia, tudo que precisa de tecnologia nós colocamos, né? E eu vou falar um pouco do que a gente utilizou para a gente chegar até aqui. Mas o principal disso, Rafa, foi estar cercado de pessoas boas, né? A gente teve, assim, um cuidado e tem até hoje esse cuidado de estar com pessoas boas que realmente vestem a camisa, que a gente tem a oportunidade de confiar, né? Ter uma relação de trabalho que gere respeito e confiança. E aí vai dar tudo certo, porque você está com pessoa boa, querendo fazer o que você quer bem feito, pronto, dá tudo certo. Só que a gente chegou num ponto aí, falando de questão de gestão de pessoas, né, Tiago? Isso que ter um time de ponta hoje não é algo fácil de se ter na mão, Ô, Rafael, não é fácil. E a gestão de pessoas, a gente tem que ter não é que você não consegue comprar isso. Não, tem que ter um dom para você poder se enxergar e identificar aquelas pessoas boas que você se sente bem trabalhando. E não adianta hoje você querer fazer nada sozinho, que você não vai conseguir fazer. Então nós estamos aqui hoje, a operação está funcionando, está acontecendo, está tudo acontecendo, e a gente está aqui tranquilo, porque a gente sabe que quem está lá está resolvendo o problema, está tocando a situação. Mas para a gente poder estar aqui hoje, a gente teve que construir essa equipe, construir esse time, para estar muito bem claro o que cada um tinha que fazer naquele momento para a gente poder estar aqui hoje. Como é que a gente fez isso? Primeiro, eu acho que tudo na vida tem que estar muito claro. Então, sempre foi muito claro para todos nós o objetivo da Guadalupe Agropecuária. Então, a gente sabia o momento que a gente estava, a gente sabia para onde a gente tinha que ir e o caminho que a gente tinha que percorrer. Isso sempre foi muito claro para todo mundo. E sempre, quando a gente chegou, que teve a oportunidade de assumir o programa, já existia um time lá dentro. Então, a gente falou, nós estamos aqui hoje, nós precisamos ir lá e nós vamos chegar lá. Nós conseguimos chegar lá? Vocês conseguem ir comigo para lá? Nós precisamos chegar lá e nós vamos chegar lá. Para isso, nós vamos usar isso de tecnologia, fazer isso, fazer aquilo, tal, mas não vai ser tudo uma vez, nós vamos treinar todo mundo, nós vamos ter que estar capacitado para isso. E aí, a hora que você fala isso, tem muita gente que na arrancada, aí não vou mudar a minha vida, não. Tava tão bom, né? Difícil mudar a mentalidade, né? Difícil. Não, nossa, vai ter que fazer isso? Não, tô acostumado a fazer isso. Mas é natural, a partir do momento que você começa a estar muito claro e treinar as pessoas e as pessoas começarem a entender que aquilo que você está fazendo vai dando certo, todo mundo vai ganhando junto. Então, é um negócio que é muito gratificante você estar com pessoas boas e tendo a oportunidade de ajudar aqueles que estão com você. Né? Então a gente tinha muito claro esse objetivo. E aí já existia um time que fazia parte da Guadalupe Agropecuária. E como a gente estava com um projeto muito definido, teve aqueles que se adequaram e teve aqueles que optaram por sair. E aí a gente foi tocando, treinando as pessoas para que todos estivessem assim, cientes do que tinham que fazer. Então o pessoal do escritório,
muito claro o que tinha que fazer. O pessoal de campo da pecuária foram treinados para estar absorvendo aquela tecnologia que tinha sido implantada e que ia ser implantada ainda com o decorrer do tempo. O pessoal do campo, né? Então, por exemplo, na parte de treinamento de escritório, pô, nós tivemos sistema financeiro, sistema geracional, operacional, trabalhava com 20 pessoas, foi para 5. Então, assim, é um negócio que tem que funcionar. E eles viram que a tecnologia ia ajudando, ia dando mais facilidade, agilidade, segurança no processo, né? Então, foi funcionando. Então, o pessoal do campo tinha 20 peões, sei lá, a gente vem para 10. Você levanta um pouco o nível da turma, porque são pessoas que começam a pegar um nível um pouco mais esclarecido de escrita, de informática, de operação. Que é mais complexo realmente, né? Porque é muita coisa. Por exemplo, você pega hoje uma disciplina de um programa de melhoramento genético, cara, o gado vai mais que 4 vezes no curral para pesar bezerro. Então, um bezerro vai mais que 4 vezes por ano para ser pesado. As vacas têm que ir na estação de monta. Você tem que, por exemplo, você fazer um leilão, você tem que saber, ó, o leilão é tal dia. Não adianta você querer preparar o gado 30 dias antes. Vira um processo de produção. Então, os eventos são esses. A gente tem que produzir para estar dentro dos eventos. Então, existe um programa dentro da fazenda. Então, eu não preciso estar na fazenda para saber o que cada um tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Existe um programa, uma disciplina de agenda. Então, o pessoal do escritório tem a vida deles, tem o programa deles, o pessoal do campo tem o pessoal. Ó, eu chego lá hoje, tem gente fazendo andrológico, tem fazendo ultrassonografia de carcaça, tem. Então, vai tocando. Roda como uma linha de montagem. É linha de montagem. Linha de porque montagem. É o seguinte, eu tenho 6 leilões no ano. Então, já fiz um leilão de touro esse ano, dia 16 de fevereiro. Você imagina. Passou o Natal, passou o Ano Novo, o nego já preparando touro, estação de monta, plantando milho, colhendo soja e vai. Carnaval, leilão. Dia 26 agora tem um leilão dentro da Exposebu. Depois, no final do mês de julho, já tem um leilão na fazenda. Então, esse gado tem que estar sendo preparado na barriga da vaca já. É um negócio que vai. É uma escala. Não para. Não para. Não para. A engrenagem tem que estar. Tem que estar funcionando. Se quebrar um elo, dá um dente. E aí todo mundo perde. E isso foi muito bom, que eles entenderam. Então, por exemplo, não adianta lá você estar no escritório com 4 pessoas, 5 pessoas e um começa a escorar no outro. Ah, não fica. Eles mesmos começam a empurrar. E aí, quando você pega, tem oportunidade, dá oportunidade para aquelas pessoas a crescerem, isso é muito gratificante, que as pessoas ficam boas, né? E te segura a onda, porque se você não tiver nego bom nisso aí, cara. E aí, não adianta ficar reclamando, que a mão de obra acabou, que não tem mão de obra. Cara, a gente tem que se virar. No negócio, isso que eu ia te perguntar. No momento que a gente fala tanto da escassez de mão de obra qualificada, o negócio não vai parar. Então, a gente tem que ser eficiente de treinar mais gente. Forma gente, pega gente nova, dá oportunidade para outras pessoas e pronto. Quer dizer, o fato de fazer a genética que você quer entregar para o Brasil inteiro, ela está incluído nesse processo, formar gente para poder preparar isso tudo. Se eu não tiver gente qualificada para entender a necessidade, que tudo tem que ser feito da melhor forma possível, não pode ser nada feito pela metade, Rafa, porque não dá certo lá na frente. Então, por exemplo, se aquele cara não desceu a plantadeira certa, o milho não vai nascer. Plantou com uma velocidade um pouco maior, não vai ficar boa o plantio. Se aquele cara não tratou a boiada direito, não vai chegar para o leilão. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente fica dependendo de todo mundo. E fora os inimigos ocultos, né? Que é a falta de chuva, excesso de chuva e tudo mais. Só que isso também tem uma coisa, né? Então, essas pessoas têm que ser treinadas. E para essas pessoas ser treinadas, você não consegue fazer sozinho. Então, as parcerias com empresas grandes, empresas importantes, ajudaram muito a gente no começo. E me ajudam até hoje. Então, eu precisei de gente capacitada para treinar essa turma. Então, a gente fez uma parceria muito grande com uma empresa de medicamento, uma empresa multinacional, que é a Zoetis, que trouxe todo o know-how de sanidade, reprodução e de treinamento de equipe, que ajudou muito a minha turma de campo, porque eles aprenderam, naquela época, por exemplo, assim, você imagina, você chega numa fazenda, hoje, aí o gerente fala assim, hoje nós vamos vacinar de carbúnculo, hoje nós vamos fazer isso. Não, cada um tem uma agendinha, tem um calendário sanitário no curral, no escritório, todo mundo sabe o que tem que fazer.
Mas eles foram treinados. Para você falar, vai dar certo isso? Não, você tem que entender por que vai dar certo, como é que faz, né? Não adianta você chegar aqui hoje e falar assim, ó, tá aqui esse Porsche, tá aqui esse cartão de crédito. O cara nunca viu um cartão de crédito. Como é que ele vai abastecer uma Porsche? Então não dá, cara. Então você tem que dar um passo para trás, arruma a casa, deixa a base bem feita, tá redondo, aí você acelera. Não adianta. Você sai acelerando sem a turma estar preparada. Então, para a gente chegar na Copa do Mundo, você tem que começar na segunda divisão, tem que ir treinando. Só que o que foi a vantagem nossa? A gente tinha uma base muito bem formada, que foi aquele gado que a gente contou para vocês, que eles tiveram a oportunidade de comprar lá em 98 até 2002, da Agropecuária Jacarezinho. Esse gado ficou fechado lá na Fazenda São Francisco. 15 anos dentro de um programa, seguindo rigorosamente a disciplina do programa. Quando esse gado veio para Guadiana, porque a São Francisco virou agricultura, esse gado veio tudo para Guadiana. Qual que era o objetivo da Guadiana? Os bezerros dessas vacas iam ser vendidos como o que não ia ser aproveitado como touro, ia ser vendido como bezerro comercial. Só que aí chega naquele negócio, preço de terra, tal, tem que agregar valor no produto, tal. O que eles fizeram? Eles registraram esse rebanho todo dentro da BCZ como LA, livre aberto. A primeira geração é livre aberto, a segunda é LA2. A barriga da LA2 já é PO. Só que esse gado foi durante 15 anos trabalhado já com gado PO. Então, assim, tudo a genética, o pedigree, eles conheciam. Ele estava com registro de LA, mas ele tinha um pedigree de Você PO. conhecia tudo, Uhum. porque o gado era conhecido. Os pais que estavam sendo inseminados eram PO, não era gado SAPE. E aí o que aconteceu? Quando nós chegamos, arrumamos a turma, deixamos a turma organizada, o rebanho estava lá, a gente não conhecia o rebanho. Não conhecia o rebanho. Tinha 1.500 vacas na fazenda e a gente precisava intensificar todo esse processo de produção para a gente fazer aquilo que a gente queria fazer, entregar em 5 anos, ser fornecedor de genética de qualidade junto com os melhores. Então tá bom, vamos intensificar o processo nosso de seleção. Nós tivemos que intensificar em tudo. Uma das coisas foi o processo de seleção. Então nós falamos de pessoas, tivemos que treinar pessoas, tivemos que arrumar a fazenda para poder acelerar. Então uma das tecnologias que a gente utilizou para preparar a fazenda para aguentar toda essa velocidade de intensificação foi a integração lavoura-pecuária. Hoje nós estamos numa área ali em Martinópolis, uma área que precisa de muita ajuda para ela produzir. Então a integração lavoura-pecuária na época foi a opção que a gente teve, falou assim, a gente vai integrar lavoura-pecuária isso aqui, porque a gente vai ter mais condição de oferta de alimentação, um manejo nutricional mais adequado, e vamos ter mais condição de fornecer um alimento de maior qualidade, melhor qualidade. E foi isso que nós fizemos. Começamos a plantar, na época plantava 30 hectares de milho. Hoje nós estamos com 500 de soja, 200 de milho e 500 de cana, na mesma fazenda. Na mesma fazenda. Então, nós diversificamos. Então, a parte da integração lavoura-pecuária nos deu um pulmão para a gente poder ter suporte de pastagem, de forragem para aguentar essa velocidade de crescimento. A integração, há um tempo atrás, era algo só para trazer um agregado. Hoje ela se torna necessidade. Então, Rafa, na época, nós pegamos a integração como uma tecnologia como necessidade de ter maior suporte dentro da fazenda. Para fechar a conta ali, que você tem que entregar. Na verdade, ela não entrou para ganhar dinheiro, ela entrou para ter maior suporte de capacidade de fazenda. Só. Simples assim. Só que o que aconteceu? Começou a dar dinheiro a soja. Uhum. Opa, crescemos o olho, né? Uhum. Falou, além de dar um suporte à fazenda, vai dar um dinheiro, ótimo, virou um negócio. Então, nós começamos a produzir para vender soja e aí abre de milho para reformar as pastagens, primeiro ano, depois vem com soja 3 anos e devolve para a pecuária. Então nós já estamos quase com a fazenda com 25% reformada. Então nós falamos de pessoas, falamos de tecnologia, de preparar a fazenda, parcerias com as grandes empresas, por exemplo, a sanidade, foi as OETs, reprodução, os programas de melhoramento genético que sempre nortearam a gente, assim, dando as ferramentas ao acesso aos touros, a tecnologia deles, o know-how deles com o mercado, o que o mercado estava comprando, o que não estava. Então essas parcerias nos ajudaram muito. E aí, Rafa, com certeza, o melhoramento genético.
Então, eu acho que esse pilar assim, de melhoramento genético, manejo nutricional e sanidade com reprodução, se esses três não estiverem em equilíbrio, não adianta você conseguir querer falar que você vou produzir, você não vai produzir. Só vai Os três produzir, têm que estar alinhadinhos. tem que estar alinhado. Porque se você pôr melhoramento e não tiver nutrição e sanidade, o melhoramento não vai expressar aqueles genes que você está colocando. Se você tiver só nutrição, mas não tiver gado bom para comer, não vai expressar também. Vai ficar um gado, não vai estar com 22 meses, 750 quilos, e o mercado querendo comprar. Se você tiver sanidade só e reprodução, mas se você não tiver um gado bom com sanidade, com nutrição, como é que você vai fazer ele reproduzir? Não adianta. Os três têm que funcionar. E para os três funcionar, você tem que ter uma equipe bem treinada, uma fazenda preparada e uma pessoa para fazer isso aqui acontecer. E foi aonde a gente entrou, fazendo isso acontecer, dando condição para isso acontecer. Gerindo tudo isso aí. E foi onde a gente entrou. E aí nós pegamos esse rebanho com 60%, 70% originário dessa fazenda São Francisco, que a gente não conhecia, com a base muito bem formada lá, e intensificamos. Colocamos tudo que tinha de ferramenta nova de seleção nesse processo de seleção. Então nós começamos em 17, a primeira estação de monta foi 18 para 19, onde a gente colocou tudo que tinha. Então sanidade, nutrição, mão de obra, melhoramento genético e fomos ver a bezerrada nascer. A hora que a bezerrada começou a nascer, Rafa, não é possível, o que é isso aqui? Aí começamos a ficar louco, porque era muito boa. Opa, acho que nós acertamos, né? Beleza, é a primeira safra 2019. Começou a nascer a bezerrada e começou a acompanhar os programas de melhoramento genético, e pesa bezerro, olha bezerro, e a gente querendo entender o gado e tal, conhecer o gado que a gente não conhecia. Aí, essa bezerrada aqui, aí começamos a olhar. Mas essa bezerrada boa, de onde que é essa bezerrada boa? Vinha lá das vacas da fazenda São Francisco, que veio LA2. Jacarezinho. E essa bezerra aqui? Veio lá da vaca. Rapaz, resumindo para você. A primeira safra avaliada, 19, que foi avaliada, que ela nasceu 19, desmamou 20, avaliou o final de 20, né? Quando eu falo avaliar, é o final do programa, que é de 18 a 21 meses, que é no sobreano, onde a gente faz o final da avaliação dos programas, que é a avaliação intra-rebanho, que a gente comenta. O que é isso? A gente pega todas as informações dos programas de melhoramento genético, com avaliação de ultrassonografia de carcaça, faz a estatística disso e vê realmente quem é dentro de casa é o melhor. Então a gente separa os 16% é elite, aí tem o superior, o regular e o inferior dentro do rebanho. Faz isso na safra dos machos e nas fêmeas. Como a gente tem que respeitar os grupos de manejo dentro dos programas de melhoramento genético, a gente acaba fazendo 4 grupos, o que são filhos de embrião, de FIV. Então tem de macho e de fêmea. E o que são filhos de vaca, de ATF, de barriga lateral, macho e fêmea. Então a gente sempre acompanha separado isso aí. A hora que chegou a cabeceira da safra, os 16% do gado, tanto nos machos como nas fêmeas, ia tudo nas vacas. Cadê essas vacas? Vamos atrás das vacas, né? Chegamos lá, tiramos mais ou menos do rebanho de 1.500, umas 100 vacas originárias desse processo, desse projeto da Jacarezinho. E aí, dessas 100 vacas, tinha 10 vacas que realmente colocaram com maior intensidade os produtos dela na cabeceira do gado. E foi aí onde a gente conseguiu estar onde a gente está hoje, por conta dessa base muito bem formada. Então hoje, se a gente pegar hoje nossos touros de centrais, hoje, nossas doadoras, todo o nosso rebanho vai nessa base. Então por quê? Porque foi uma base muito bem formada, uma base de um plantel que tinha muita disciplina de seleção, e onde a gente intensificou, ela aguentou essa pancada e jogou lá para cima todas as tendências, todas as características dos programas. Então a gente está onde a gente está hoje porque foi muito bem feito lá atrás. Não é porque a gente acertou a Mega Sena. A gente acertou a Mega Sena porque a gente usou a tecnologia certa, mas se não tivesse uma base daquela lá, a gente não conseguiria ter feito nesse espaço curto de tempo. A gente ia demorar uns 10 anos. A gente conseguiu entregar em 3. Na primeira geração... Aquele projeto que você falou de 5 anos para entregar, ele andou em 3? Saiu antes, se tudo der certo, era 5. Era em 5 para a gente aparecer.
Em 3 você já Em estava 3 lá. a gente apareceu e entrou no jogo. Como eles eram muito bem conhecidos, relacionados, a marca Guadalupe é muito conhecida, os donos são muito relacionados, são pessoas assim, excelentes, que a gente tem prazer de ter a convivência com eles. Só agradece essa oportunidade deles estar com essa confiança na gente, né, de estar tocando o negócio. Mas assim, se não existisse essa base lá atrás, muito bem formada, você podia intensificar que você ia conseguir em 5, 6 anos. Nós só conseguimos por causa disso aí. Só que a tecnologia nos favoreceu a chegar com mais velocidade, né? E aí a gente hoje está tendo a oportunidade de ser um dos fornecedores de genética, que está aí, não vou falar para você assim, liderando, porque a gente não é líder de nada, a gente compartilha, né, com o processo de seleção da raça Nelore, mas a gente é um dos nomes hoje que realmente a gente tem o prazer de poder contribuir com os outros rebanhos, com a nossa genética, e assim, buscando todo dia produzir a satisfação do nosso cliente, ofertando um produto de qualidade, seja ele através do nosso sêmen, do nosso reprodutor, da nossa matriz, do nosso embrião, através da genética, dos nossos doadores, ou do nosso touro. Então isso para nós, eu acho que é o maior objetivo nosso, é a satisfação do nosso cliente. Seu projeto hoje é tourinhos para gado comercial e também para fazer o gado de elite. O fornecimento de genética hoje da Guadalupe, ele atende hoje o cliente no sistema de produção que ele tiver inserido. O nosso touro hoje, acabamos de fazer um leilão de touro, agora 16 de fevereiro, e nessa época você normalmente atende aqueles estados da federação que tem uma estação de monta um pouco mais tarde. Não é que é mais tarde, para eles é na hora certa, né? Para nós é um pouco mais tarde, mas para eles tardio para nossa região aqui. Para eles é a hora deles. Você pega mais para o Nordeste, Maranhão, e também, só que esse ano a gente teve pessoas que sofreram demais com o clima, né? Muita falta de pasto, a vacada magra, os índices de ATF não tão bons, né? Então precisando de touro, então a gente pegou o mercado que estava precisando começar a estação de monta, um mercado que precisava finalizar a estação de monta e também um mercado que vai comprar touro para usar na estação. Então assim, por quê? Porque a genética nossa, ela consegue atender todo mundo, tanto aquele que faz o gado comercial, né, que vai matar o macho e fêmea, que é aquele que faz o ciclo completo, ou aquele que retém as fêmeas para ser matriz e matar os machos, ou aquele cara que usa o touro para ser repassador do gado PO dele, né? E também as centrais que também vêm se abastecer da nossa genética para disseminar isso, democratizar essa genética através das suas relações comerciais, né, com o mercado, que são essas grandes parceiras nossas, são as centrais de inseminação. Nesse ciclo pecuário que a gente teve uma baixa parece que foi meio longa, né? Pro produtor de carne ali, vamos dizer assim, isso refletiu negativamente para a produção de touro e fêmeas e tudo mais? Demais. Nós trabalhamos com produto com valor agregado, mas quem é o nosso cliente é o invernista, é o criador, é o que desmama o bezerro, é o que tem a vacada, é o que compra a nossa mercadoria. É o cara que faz o produto final ali. É o que faz o produto final. E o dinheiro dele, o que é? O bezerro, né? Então, o ano passado, esse produtor, ele estava apertado, né, com falta de pasto, fechando vermelho, matou muita vaca, realmente muito difícil. Nós chegamos no começo do ano passado, nesse leilão que nós fizemos, a arroba estava 237. Esse ano nós fizemos um leilão com a arroba de 327. Quase R$100 a mais. R$100 a mais. Só que o delay do boi gordo para a genética, ele tem um espaço? Tem um espaço. O delay é meio grande. Então, por exemplo, nós tivemos começando uma inversão ali em setembro, outubro do ano passado, né, uma recuperação de arroba. Porque a arroba em si, ela não é o coeficiente de valorização. Ela pode até ser, né? Então, por exemplo, a gente vende... Ela é. Deveria ser, pelo menos. Ela deveria ser. Mas ela é. Só que a moeda do produtor, que é o bezerro, ele vai vender agora. Ele está desmamando agora. E a vacada dele está vazia, e ele vai... Então ele tem que fazer dinheiro. Então assim, é um pouco complicado a equação, mas realmente vale mesmo a arroba de boi o negócio. Então a gente vai se você pegar aí 100 arroba de boi
a 227, dá dos 22 mil reais. Sem arroba de boi a 327 é 30 e poucos mil. A diferença, né? Nas devidas proporções. Estou usando um número aqui para a gente fazer conta. Então, assim, esse delay, mas a tendência é de melhora. Parece que nós estamos aí num cenário favorável, né? Com todos esses movimentos, uma época dessa, arroba firme, né? Tendência de firmeza. O que a gente sabe aí, esse problema de clima, que é um negócio que a gente não está tendo mais como controlar, mas a gente não pode parar, a gente vai ter que se preparar, a gente vai ter que ser eficiente, fazer comida na hora certa, estar preparado para chuva ou sem chuva. A gente vai ter que ter preparado, o sistema não pode parar, né? A gente não pode parar de produzir. E eu acho que é isso aí, a gente tem que estar muito preparado para a gente poder seguir o nosso plano dentro do programa. Porque essas diferenças climáticas que vem acontecendo pega a gente meio de surpresa. Pega. Mas se você pegar certos países aí, metade do ano tá nevando, outra metade tem que plantar correndo, quer dizer, a gente talvez não tenha essa mentalidade de estar preparado, né? Mas daqui para frente, acho que o produtor rural tem que estar preparado para tudo. Hoje, nós estamos falando o seguinte, Rafa, então nós estamos aqui gravando, que hora a gente marcou? Marcou tal hora, se eu não chegar a tal hora, você já tem outra pessoa, tal. Então, assim, a programação, seja ela em qual sistema de produção que ela estiver, que a gente estiver inserido, a programação deve existir em todos os programas. Se nós tiver uma programação muito bem definida, objetivo muito claro, para que aquilo aconteça, não dá certo. O planejamento é fundamental para que isso dê certo. E a gente tem, assim, certeza disso. A programação, ela bem executada, está tudo certo. Fazendo o que tem que ser feito, muito bem feito, dá tudo certo. Aí a surpresinha pode vir te pegar que você vai estar prevenido ali. Com certeza. Então a gente pode falar assim, a programação, o leilão é julho, 18 de julho. Então, beleza, a programação é 18 de julho. Então existe uma estação de monta para produzir aquele touro que vai ser vendido para aquele produto. Para chegar até aqui acontece um monte de coisa. Então a gente tem que ter os programas de melhoramento, tem que ter a sequência. O milho você não pode contar com ele, hoje está em milho de 90 conto, o custo vai subir para lá, então você tem que ser eficiente. Então eu estou falando de clima, custo de produção, é um monte de coisa inserida no negócio. Então se você não tiver programação, um orçamento muito definido e cumprir isso bem feito, Rafa, fica muito difícil da coisa acontecer. Agora, quando a gente fala, né, os entrevistados que vêm aqui, gente como vocês, da cabeceira, do topo da pirâmide em produção, é muito bacana a gente ver. Quando você pega a média nacional, o Brasil ainda precisa melhorar muito na questão de fertilidade e do desfrute do gado, né? Nós temos hoje um caminho muito longo para percorrer. O Brasil, você está dizendo? Total. Então, por exemplo, nós nunca tivemos hoje, por exemplo, os Estados Unidos com um rebanho tão reduzido de fêmeas, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ter esse crescimento aqui no Brasil. Como é que você vai fazer isso para crescer, para aumentar o desfrute do nosso rebanho? Então nós estamos falando aí hoje de 21 milhões de inseminações feitas pela IATF, pela tecnologia, 21 milhões de cabeça. Só que o nosso rebanho de fêmeas e reprodução, nós estamos falando aí, eu acho que é mais. Não, em reprodução. Em reprodução. 55 milhões hoje é um dado que está sendo bem firme aí. Nos Estados Unidos hoje está com 25 milhões, nós estamos com o dobro. E olha o espaço que nós estamos tendo, a oportunidade que a gente está tendo de crescer, de produzir. O único país que tem hoje condição de crescer e produzir mais nesse país, nesse mundo, somos nós. Como é que a gente vai fazer isso? Através de tecnologia, através do melhoramento genético, que é a mola propulsora para esse negócio. Mas para isso, Rafa, é onde que eu falo que tem um caminho muito longo para as empresas de nutrição, as empresas de reprodução, de sanidade, as prestadoras de serviço, o governo, para dar opção dos produtores terem condições de melhorar o seu desfrute, né? Eu acho que hoje a frase é mais quilos de bezerro por hectare, de melhor qualidade. Ponto. Quem conseguir fazer isso vai dominar. Então hoje a gente já tem a opção, a condição de ser um dos maiores produtores de proteína para o mundo. Qual que é o país que pode crescer? Só nós. Só nós. Para entregar mais ainda do que a gente O já mesmo entrega. espaço, né? Sem espaço. aumentar um pau de terra. É só melhorar o nosso desfrute. Então nós estamos aí com uma janela. Então a gente pega, por exemplo, nossos clientes de touro, por exemplo. A gente vai, ajuda, dá condição. Essa aqui é a empresa de sanidade, essa aqui é a empresa de nutrição. Faz o seu rebanho, está em condição para os meus touros emprenharem mais seu gado. Isso faz parte do nosso portfólio.
ajudar o nosso cliente a ter mais retorno econômico. Então, assim, sozinho a gente não consegue fazer. Então tem que ter muita gente fazer, o governo tem que ajudar, tem que ter incentivo, tem que ter opção, tem que dar condição. Né? Nós estamos falando aí, nós estamos em março. Estamos gravando agora em março, estamos em abril, vamos dizer. Abril, tá semana que vem já é abril. É. Né? Já passou 4 meses, rapaz. Tá demais o negócio, né? Daqui a pouquinho já tem estação de monta. Nossa, né? Então, assim, é muito rápido. Então, nós estamos falando de 55 milhões de fêmea para trabalhar agora em estação de monta. Cara, um tanto de coisa tem que fazer até a estação de monta. E tem um monte de gente que precisa estar em condição para a estação de monta. Aí você pega, você vai nessa média que você falou, o cara tá apertado de pasta, a vacada magra, a vacada vazia, tem que desmamar os bezerros, vai vender vaca, a vaca tá magra, tem que vender os bezerros. Rapaz, a confusão é grande. E é difícil para o pequeno administrar tudo isso aí, né? É difícil. O custo muito alto, porque pasto baixo você tem que tratar. E começa a conta a ficar difícil para equalizar, né? Então, assim, como eu falei, um dos motivos da gente estar aqui hoje realmente é isso. A gente pensar, sempre foi o que eu sempre quis, como a gente ajudar o nosso cliente a ter mais retorno econômico. Pensar além de veterinário, pensar além da inseminação, realmente tentar ajudar quem está perto da gente, quem compra o nosso produto, né? Então, acho que esse é o que a gente está todo dia trabalhando. Então, você tem um compromisso comigo no próximo dia 18, 19 e 20 de julho, na Fazenda Guadalupe, direto direto de Santo Antônio do Aracanguá. Nós vamos ter o prazer de te receber lá. Você vai passar o final de semana com a gente, nas beiras do Rio Tietê. Eu tenho um leilão, se não me engano, dia 18, mas a gente organiza. Não, mas aí a gente faz, se precisar, a gente faz o leilão junto com o nosso lá. Vamos fazer tudo junto. Organizar. Vamos levar a turma, cavalo e... vamos levar os quartistas para lá. Vamos. E faz uma festa só junto. Vai ser um prazer receber vocês lá. E a gente vai estar todo mundo Agora, junto. você tem a venda dos seus animais só nos leilões ou tem venda... Não, 100% das nossas vendas são nos leilões. Só lá na porta, aquela venda permanente, não tem? Nós não temos. Porque a gente, desse jeito, a gente tenta valorizar o nosso cliente que nos prestigia nos nossos eventos, né? Então, a gente tem os eventos muito bem definidos. O evento, nosso leilão no começo do ano, esse ano foi 16 de fevereiro. Temos o leilão da Exposebu 26 de abril esse ano, abrindo a abertura, sempre a primeiro leilão do sábado da abertura da Exposebu é o da Guadalupe, é o almoço conosco. E o leilão tradicional nosso na Fazenda 18, que é o leilão de embriões, de prenheses, de doadoras, 19, que é o leilão de matrizes, e 20, que é o leilão de reprodutores, das 9 até 1h da manhã, tudo com transmissão pelo Canal Rural. Tudo no Canal Rural, tudo do nosso time aqui do Canal Rural. Exatamente. Tiagão, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, parabéns. Quem quiser conhecer Guadalupe, tem Instagram, esses negócios, tudo. Siga nossas redes sociais, Guadalupe Agropecuária, que a gente tem lá um caminho bastante da nossa história. Vai ser um prazer receber quem quiser conhecer um pouco de nossa história lá nas fazendas. Dá para receber o pessoal lá? A hora que quiser, só entrar em contato com a gente, que a gente tem uma equipe pronta para te atender lá. E eu vou lá passear, quero que você esteja com o boné do Agro 360 Opa, no dia que eu tiver, no dia que eu for visitar vocês lá. Vai ser um prazer e faço questão de você, a sua equipe estar lá com a gente no próximo dia 18, 19 e 20 de julho. Põe na sua agenda. Vai ser um prazer. E obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui batendo um pouco de papo da nossa história, do que a gente faz. Inspirador. E outra coisa, dizer que isso aqui você tem que trazer mais gente que está fazendo o que a gente faz, para ver se a gente consegue motivar as pessoas a fazer o bem, fazer bem feito o que precisa ser feito, estar com pessoas boas, dar condições para as pessoas boas, sempre na condição de fazer bem para o próximo, atender o nosso cliente da melhor forma possível e que ele tenha uma satisfação e que faça o negócio acontecer. Porque o cliente satisfeito é o nosso patrão, né? E o que eu vejo muito é o seguinte, o pequeno produtor, às vezes tem gente que fala que desanima o cara, mas eu tô vendo que a tecnologia tá aqui, a genética tá aqui, tá tudo pronto para o cara poder colher bons frutos e mesmo em propriedade pequena. Com certeza, eu acho que na propriedade pequena é igual nós. Você imagina hoje a pecuária, fornecedora de genética, competir com cana, com soja, com seringueira, rapaz. E com a valorização do metro quadrado. Rapaz, tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. E o pequeno, se ele não for eficiente, fica difícil para ele
conduzir, perpetuar o negócio dele, né? E aí a hora que tem uma Guadalupe que está com tudo pronto para levar esse crescimento. O que precisar, nós vamos estar sempre à disposição para atender quem for preciso, para a gente poder orientar da melhor forma possível. E a Genética Guadalupe pode ajudar o nosso cliente. Então nós vamos lá com o almoço, quero conhecer de perto. Com certeza. Beleza, obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço para vocês, parabéns pelo programa, Obrigado. Foi um prazer estar aqui. É isso aí. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o Thiago Trevisi, que é aí representante da Agropecuária Guadalupe. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você. Até lá.